criança é um processo muito mais demorado do que o adulto, porque às vezes a criança ela não está doente ainda, né? E o adulto não, o adulto tá às vezes com colesterol lá em cima, ou tá com dor. Já vai pela dor, né? Isso, exatamente. Então é totalmente diferente, mas às vezes a conscientização do adulto é mais difícil do que de uma criança. Oi, 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 gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar sobre como a área da saúde tem evoluído e trazido muito mais soluções para vocês, para nós. Eu vou dar um exemplo. Você sabia que até 2030 nós vamos ter pelo menos 45% das mulheres brasileiras diagnosticadas com ansiedade? Sendo que esse número hoje já é de a cada 10 pessoas com diagnóstico de ansiedade, 6 para as mulheres. É uma péssima notícia para nós. E tem outras doenças que a gente tem ouvido falar, outros transtornos que estão aparecendo e que a gente quer entender. Como é que a gente vai poder solucionar isso a longo prazo? Porque a gente merece viver bem, não é? E eu trouxe 2 profissionais da área da saúde hoje, que por acaso também vão falar de vida pessoal, porque eles são um casal. Tá aqui comigo Simone Macedo, seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. E também aqui comigo o Márcio Gonçalves Macedo, seja bem-vindo. Obrigado. E agora eu vou passar o pepino para vocês. Será que ao longo do tempo a gente vai ter mais evoluções que nos tragam mais boas notícias? A gente teve, né, o Márcio, eu não comentei com vocês, é radiologista, e a gente sabe, né, o quanto foi transformador para a medicina poder saber como é o corpo humano por dentro, né, diagnosticar essas doenças a partir de imagem. O que mudou desde que você se tornou radiologista e o que você acha que vem por aí? Olha, mudou o conforto para o paciente, né? Vamos dar um exemplo. Em 1998, 1999, você tem uma dor de cabeça, vai fazer uma tomografia de crânio. Um exame demorava 30 minutos para ser feito e hoje em dia ele demora 5 minutos no máximo. E fora a qualidade da imagem. A qualidade da imagem, né? E isso gera conforto para o paciente, né? Um exame que você faz rapidamente, com menos radiação, com segurança para fazer o exame. Então já começa por aí, né? Ganha em conforto, velocidade e com certeza, né? Vai melhorar cada vez mais. Né? E fora que às vezes você tem diagnósticos mais rápidos, para por aqui, né? Não para por exemplo, num AVC, né? Por exemplo... Precisão diagnóstica. Você né? precisa ter, às vezes, ser algo emergencial, né? Então... E a gente que sai ganhando como paciente, realmente. Exato. E eu acho que pro profissional tem o desafio de continuar acompanhando e entendendo, né? Vocês estão sempre, né? Eu acompanho aí pelas redes sociais, estão sempre atrás de conhecimento novo. E não só conhecimento novo, né? Revisar aquilo que a gente já estudou. Para manter a nossa cabeça com o assunto que a gente aprendeu lá há 20 anos atrás, para continuar praticando. Atualização sempre. Sim. E a Simone vem tanto da área da farmácia, né? Eu comentei como nutricionista, porque é a área que você está atuando hoje, mas você teve a oportunidade de transitar pelas 2 áreas. Sim. O que mudou? Mudou muita coisa. Na área da farmácia em si, quando eu me formei, a gente não tinha essa quantidade gigante que tem de farmácias, né? E tem algumas coisas para um lado positivo e tem outros para um lado negativo. Na época, quando eu me formei, a gente como farmacêutico era mais valorizado, né? Porque a gente era mais procurado até. E hoje já não. Hoje, qualquer atendente de farmácia faz o trabalho do farmacêutico, porque é simplesmente entrega do produto, né? E, claro, hoje em dia, a gente tem o farmacêutico clínico. Esse farmacêutico é aquele que atende como um médico, né? Só que, é claro, é um pouco diferente. O farmacêutico clínico não pode fazer, por exemplo, diagnóstico, né? Mas ele pode auxiliar em relação a exames. A gente também pode, como farmacêutico, prescrever algumas medicações, algumas coisas que não sejam tarjadas. Agora, o ano passado também saiu uma resolução nova que a gente pode indicar e fazer alguns injetáveis, algumas vitaminas, algumas coisas, que isso é muito importante também, porque, por exemplo, como nutricionista, às vezes a gente vê
que tem alguns micronutrientes que faltam e que, se você simplesmente conseguir só suplementar por via oral, que é o que o nutricionista pode, e numa dosagem fisiológica, às vezes aquilo não vai ter um efeito, uma recuperação tão rápida. Em vez de você fazer um ferro aí injetável, né, em 10 dias você consegue fazer 4, 5 ampolas. Então, é uma carga bem diferente, né? Então, e assim, a farmácia, na época que eu me formei também, eu sempre quis trabalhar, sempre trabalhei com farmácia de manipulação, né? Desde o início. E é interessante até, porque a gente vê que hoje tem, na época quando eu trabalhei com manipulação ali, a gente tinha o gel transdérmico. Era uma das primeiras coisas que saíram no mercado para a gente trabalhar dentro da manipulação. Hoje já não, tem filme óleo dispersível, tem um monte de manipula até em chocolate para facilitar o consumo. Isso, exatamente. E na época estava se iniciando essa transformação dentro da manipulação, né? Perfeito. Então, assim, a gente vê que teve uma mudança gigante e muito grande, e isso facilita muito, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de engolir cápsulas, né? Spray, hoje em dia a gente usa, né? Por exemplo, eu uso bastante, prescrevo bastante para paciente que tem dificuldade em relação a doce, a gente prescreve um sprayzinho para pôr na garganta lá, que ajuda bastante a tirar aquela ansiedade, aquela vontade do doce. Dá para fazer no filme, óleo dispersível, os tipos de cápsula. Na minha época, só tinha cápsula gelatinosa. Hoje não, tem gasto resistente, tem tapiocaps, tem várias outras. Veganas, então, veganas, né? Isso na época não tinha nem vegano, né? Eu sou um pouquinho jurássica, né? Então, não tinha nem vegano. Então, é muita diferença. E a gente vê, né, que essas descobertas todas, essas inovações todas, são sempre olhando o comportamento da sociedade. E aí eu vou trazer um tema aqui que eu acho bem importante. Nós estamos, né, ouvindo bastante sobre inteligência artificial, sobre essa tecnologia que a gente nem entendeu direito ainda, a gente sabe usar muito pouco, né? O que na área de vocês já tem sido associado à inteligência artificial que vocês estão usando ou estão se preparando para usar? Começando por você, Simone. Então, por exemplo, assim, eu tenho um programa para fazer a anamnese do paciente, onde eu tenho alguns questionários, enfim, tem várias coisas. Mas uma coisa que tem ali que eu acho muito legal e que facilita muito a vida da gente e minha, você tem como você gravar a conversa que você está tendo com o teu paciente e depois a inteligência artificial te dá um resumão da conversa que você teve com o teu paciente. Isso é bom por quê? Porque às vezes a gente você fica ali envolvido com o paciente, conversando com o paciente, e você às vezes se perde algum detalhe, alguma coisa. E ali na inteligência artificial, ele te faz um resumo de tudo. E, é claro, a inteligência artificial facilitou muita coisa, até mesmo na tua área, né? Para você fazer um post, alguma coisa assim, tem muito, né? Vai ali, ele te dá ideias de como fazer aquele post, né? Só que, claro, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu até posso pedir para a inteligência artificial montar um cardápio para mim dentro, um plano alimentar, assim, 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 assim. Otimiza tempo, né? Uhum. Só que a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente tem que cuidar, porque assim, não é um plano alimentar com triptofano mais B6, por exemplo. Faça aí um cardápio para mim, onde à noite eu tenha fontes de triptofano, de B6 e de magnésio para auxiliar no sono do meu paciente. Você não pode confiar 100%, porque às vezes vai te dar alguns alimentos, né? Vai te fornecer ali alguns alimentos que o teu paciente não está adaptado a comer, não quer comer, não gosta de comer. Então, assim, não dá para ter um cardápio de gaveta, né? Porque cada paciente cada um tem uma necessidade, cada um tem uma alergia, cada um tem uma intolerância, enfim, né? E uma rotina. E uma rotina também que a gente tem que adequar. Mas é claro que a inteligência artificial ajuda muito. Bastante. E na radiologia, o que a gente pode falar? Na radiologia é semelhante. A inteligência artificial ela já entrou.
como uma ferramenta para o médico, radiologista, para análise. Vamos ganhar em tempo, vamos ganhar em precisão, né? Ela é capaz de fazer uma leitura de uma imagem. Ó, aqui tem uma hernia de disco, ela está comprimindo tal nervo. Mas vai passar pelo... Quem assina o laudo somos nós, né? Nós radiologistas. Sim. Então, a inteligência artificial, ela é um instrumento, uma ferramenta que a gente está usando para melhorar, né, a nossa sensibilidade, a nossa especificidade no método, né? Mas quem assina, no final, somos nós, né? Então, a gente, né, tá cada vez mais agora usando ela. Agora eu vou fazer aquela advogada do mal aí. Isso. Coitado dos novos que estão chegando, porque sem experiência, a inteligência artificial não vai prejudicar os profissionais, porque você tem experiência, né? Pra você é uma ferramenta boa. A gente escolhe medicina lá e a gente tem que estudar o dia inteiro, todos os dias. Não importa em que fase esteja. Não importa em que fase esteja. Então, mesmo o mais experiente e o recém-formado, nós temos que estudar todos os dias. Não é só fazer medicina. E a inteligência artificial já entrou e nós já estamos usando e cada vez vai se aprimorar mais. E eu sempre falo, a gente sempre comenta em relação à inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial não vai tomar conta, muita gente tem medo que a inteligência artificial falam que vai substituir. Eu acho que vai substituir o que for muito mecânico. Agora, a parte humana, do contato, da conversa, do acolhimento que você tem com o teu paciente, inteligência artificial nenhuma vai conseguir fazer. Agora, se você for um profissional, de repente, que é muito mecânico, que não tem aquela parte humana, onde conversa, onde acolhe, onde escuta, aí a gente tem que ficar ligado, né? Porque talvez aí a inteligência artificial pode substituir. Porque se é só dar um laudo de qualquer jeito, sem saber exatamente o que está acontecendo com o paciente, fica fácil. Com certeza. Entre aspas, né? E eu vejo que é muito importante, até para quem tá assistindo, não tem mais aquela leva da resistência. Não adianta a gente resistir a inserir isso na nossa rotina. Faz parte do processo a adaptação. Isso que vocês falaram, realmente a inteligência artificial não pode substituir tudo. E aí, já entrando pra vida pessoal, a gente tem visto até sites de relacionamento agora com IA. Pessoal, tem coisas Sério? que não eu funcionam. Não sabia disso. Tem vários. Se é fake ou se é notícia, não sabemos, né? Porque eu não precisei desses sites. Eu também não. Mas a gente tem coisas que é o ser humano, né? E aí, jogando pro lado de vocês, como é que vocês se conheceram? Francisco Beltrão foi a cidade cupido desse casal. Isso. Então, eu cheguei em Francisco Beltrão no final de 97. O Márcio chegou no início de 2000. E a gente tinha uma amiga em comum que nos apresentou. Só que no começo, assim, a gente foi mais um processo de conhecimento, dá pra se dizer, né, Sim, sim. Porque a gente se conheceu em dezembro, né, dezembro era final de 2000, né? E a gente realmente foi namorar só em final de abril, né? Ele sempre briga comigo que eu esqueço. Final de abril. Final de abril, não errei. Eu sempre digo maio, eu acho, sei lá. Enfim, foi em abril que a gente começou realmente a namorar. Então, demorou em torno de uns 6 meses. Inicialmente, a gente só se conheceu, se aproximou, né? E depois... Viraram amigos. Isso. E depois a coisa correu rápido, né? Eu me lembro que aí em fevereiro eu passei um mês em Ribeirão Preto. Fui lá fazer um curso, né, de tomografia. Sim. E aí eu lembrei que o teu aniversário era dia 10, né, de fevereiro, daí eu te liguei pra... Sim. Ligou, né? Não tinha... Me ligou, lá de Ribeirão Preto na época era... Não, e o celular... Era o celular, aquele granada, né? Granada que pesava 10 quilos quase, mais ou menos. Aí eu liguei, né, pra Simone pra dar os parabéns e tal, e aí os colegas, pra quem que você tá ligando? Pra minha namorada? Nem era namorada, na cabeça dele eu já era namorada dele. Já tava que legal lá. Então, e eu não imaginava. Foi. E aí, dali a 2 meses, a gente começou a namorar, né?
Eu não imaginava que ele ia lembrar do meu aniversário, que ele ia me ligar. Foi uma surpresa pra mim, porque eu não imaginava. Ganhou pontos, né, ganhou. Ali eu ganhei pontos. Com certeza que o namorado ganhou pontos. E aí a gente começou a namorar e foi muito rápido, né, amor? Porque daí no final do ano, início do outro ano, a gente já foi morar junto. Isso em 2002. 2001, né? 2001, porque era final... Não, 2002. 2002. Início de 2002, final de 2001. E em 2003 a gente casou. Daí ficamos juntos um ano e pouquinho. Casamos. Houve uma, né... Claro, a paixão, né, física existiu, mas houve uma paixão, assim, em termos de personalidades, né? Ela ficou falando triptofano nas reuniões, né? Desse jeitinho, né, Marcia? Por aí. Então, eu acho que... Com aquele R puxado que ela tinha. E agora acho que perdeu um pouco. Um pouco. Ou você ganhou, né? E daí nem percebeu, eu acho. E assim, o pai dele também é farmacêutico, meu sogro, pai é farmacêutico, bioquímico. E eu acho que na época também minha mãe eu era, professora. né? E aí eu acho que isso chamou um pouco ele, sabe? Tipo, né? Deu um aconchego, algo familiar. Talvez, claro. Né? Com certeza. E o fato também de estar sozinho, né? Fazia pouco tempo que ele estava ali em Beltrão, não fazia muito tempo. Sim, né? Não tinha praticamente... Vindo de outro estado, né? Ali, realmente... Tudo colaborou para o amor. Tudo colaborou, né? Tudo deu certo. E foi tudo rapidão, né? E aí, E aí, nem tudo, né? Porque já são 25 anos. Como assim? Foi duradouro. Foi rápido no começo. Depois foi demorado. Foi rápido no começo, mas depois demorou. A gente tá junto já faz 25 anos. E nesses 25 anos, claro, 2001, a gente teve 2002, alguns assim, problemas. Altos e baixos. Desafios. Desafios, né? Mas nada assim tão pesado. E aí quando nasce um filho, né? Aí vocês têm dois, né? A relação dá uma... quando a gente teve uma mudança, o né? primeiro filho, principalmente, né? Porque impacta mais. Porque você tá acostumado com uma rotina de você, o teu marido, o teu trabalho, a tua casa, tuas coisas e pronto, né? Você é mais, digamos que livre, né? Para você ir e vir. Né? Você não tem tanto horário, não tem tanta preocupação, porque tem uma criança para trocar, porque tem uma criança para dar comida, por isso, por aquilo. A rotina se adapta mais fácil, né? Isso, exatamente. Aí, quando o primeiro filho nasce, bam, né? Dá um... Chacoalha e agora? tudo. Muda tudo. E isso assim que a gente não era tão jovem, né? Quando o Gabriel nasceu, eu tinha 33 anos. Então, eu já estava um pouquinho madura, a gente já, né? É diferente de você ter, acredito eu, que seja diferente de você ter um filho com 15, 16 anos. Com certeza. Né? Tu não tem estrutura nenhuma, né? Eu tinha marido, tinha tudo certinho, mas também abalou um pouco, né, amor? Ali no início, quando o Gabriel nasceu, a gente se desestruturou um pouco. Eu me desestruturei mais em função... Eu acabei tendo uma depressão pós-parto, mas não foi algo assim tão profundo. E foi uma depressão pós-parto onde eu não tinha problemas com o meu filho, né? Porque às vezes a mãe não quer ficar perto do filho, deixa o filho pra, né? Eu fiz um distanciamento do marido. Eu não fiz um distanciamento do meu filho. O meu filho não. O meu filho era meu, era eu, né? Então foi um pouco diferente. E na época até ele, eu vou fazer terapia como se o problema fosse ele. Mas não era, né? O problema era eu. Eu que não estava bem, né? Só que há 19 anos atrás a gente não falava tanto. Não tinha esse conhecimento. Isso. E eu acho que pro pai é muito difícil porque se sente um pouco de mãos atadas, né? Você não sabe o que fazer, não tem muito o que fazer. Como é que você se sentiu? É verdade. A gente tem que ter muita cabeça, vamos dizer assim, pra gente... poder enfrentar, né? Manter junto. Manter junto, né? Então tem que ter muita resiliência, né? Acreditar que vai passar, né? É um momento. É um momento que é difícil, vai passageiro, mas eu sempre refleti sobre a união, né? A família, né? Agora somos em 3, depois dali a 6 anos veio outro filho. Que também bagunçou um pouco. E também bagunçou Ficamos em 4 na família, e assim vai indo. Só que o Marcelo, ele também bagunçou um pouco.
primei pela união, né? Pela união, né? De nós 4. Isso a gente, assim, como família... É verdade, eles são muito unidos. É bonito de ver, viu? Nós 4 como família, assim, a gente não tem grandes problemas, né, amor? Assim, eu digo, grandes problemas que eu digo em termos de relacionamento, né? Claro que probleminhas aqui, probleminhas ali, todo mundo tem. Minha vida Marcelo não é... Marcelo é adolescente, né? E o Gabriel já foi. Meu Deus, não quero nem lembrar. Não vamos exagerar também, mas já foi, Gabriel, já passou. olha lá. Já passou, já foi. Então, assim, não é fácil. Foi uma época bem difícil também, quando o Gabriel entrou na adolescência, né? E quando o Marcelo nasceu também foi uma época difícil para mim, porque eu também, durante a gestação, eu perdi meu pai. E eu também entrei num processo aí de uma pequena depressão pós-parto também, mas de uma maneira diferente. E na primeira gestação eu não fui procurar ajuda, não fui procurar tratamento psiquiátrico, nada. E na segunda eu já optei por ir. E aí eu acho que as coisas se resolveram de uma maneira mais rápida. Mas não foi um processo tão fácil. Foi as 2 gestações, pós-gestação, foi um pouco complicado. A primeira impactou mais, né? Talvez por ser tudo novo. A segunda foi mais fácil da gente conseguir contornar, mas a primeira foi um pouco mais difícil. Mas hoje, né, o Marcelo já tá com 13, o Gabriel já tá com 19, então já passou. Agora é outra fase, na verdade, né? Ô, Márcio, bom que a gente tem acesso a profissionais que tivemos também, e que nos ajudaram bastante, né? Sim, sim, sozinhos a gente não ia sair. Psicólogos, né? Tudo, um pouco. Sim, depois a parte de pilates também, Sim, microfisioterapia. Eu sou muito adepta à parte, que nem diz o meu filho, algumas pseudo-medicinas, né? Eu gosto de algumas, né? E outras já com né? Acupuntura. A microfisioterapia são coisas comprovadas. Eu gosto muito de reiki, meditação, enfim. Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente tem na mão. É um arsenal de profissionais e técnicas que a gente precisa para nosso bem-estar, né? Sim. Buscar. Porque cada um vai mexendo numa coisa, né? E o conjunto é que faz a diferença. Eu penso assim. E é o tripé, né? Do bem-estar, da nutrição, sono e atividade física, né? Eu primo muito por isso também. Sabendo que você já foi atleta e continua aí, como é que é essa retomada? Então, né, eu gosto de me exercitar, né? Mas já teve a fase do futebol, teve a fase da academia. E atualmente eu tô gostando de jogar tênis e gosto de andar de bicicleta também. Agora tô a febre do tênis. Tô me metendo lá nos Ele deu um pouco de sorte, né? Porque ele teve meninos. Lá em Francisco Beltrão. Os meninos te ajudam, vai. Ter filhos meninos te ajudaram a querer. Sim, me deram aquele empurrãozinho, né? Com certeza. Sim. O Marcelo, né, o mais novo, ele gosta muito do tênis e ele diz que ele quer ser profissional, né? Mas isso vamos ver onde que a vida vai levar ele, né? Porque ele tem 13 anos. Ele só tem 13 anos. Mas ele joga bem para a idade dele, todo mundo elogia muito ele, que ele joga super bem. E eu acho que isso acabou puxando bastante o Márcio pro tênis. Mas eu brinco com tênis, assim... Sim, há muito tempo, desde quando eu conheci ele. Quando eu conheci ele, ele já jogava tênis. Era o esporte que ele praticava. Sim. Né? Só que daí deu problema no joelho e daí tu deu uma parada. Né? Aí agora voltou. Exato. Eu que sou um pouco mais sedentária em relação a essas atividades físicas, né? Eu já fiz natação, já fiz musculação, hoje eu faço pilates funcional. E vou comprar uma bicicleta, porque as bicicletas lá em casa tem 3 bicicletas, mas nenhuma me serve. Não vai cair, né? Então a ideia aí pra próxima agora é eu comprar uma bicicleta e a gente começar a andar, fazer caminhadas. Pra gente ainda finalizar aqui a parte da família, nenhum dos 2 meninos quis ir pra área da saúde. O que aconteceu? Não, vocês deixaram eles bem livres, né? Então... Eles são jovens, né? Eles, sei lá, é uma opção que talvez ainda vai se confirmar. Então, o Gabriel... Falando do Gabriel, o Gabriel ama, é apaixonado por música, fazia faculdade de música, mas trancou, ainda não trancou, vai trancar agora, e tá querendo fazer medicina, vamos ver o que acontece. Ixi, o que aconteceu nesse meio do caminho? Então, eu acho que um pouco... O próprio jovem, ele vai
vivendo a vida e vai conhecendo pessoas, Isso. E vai E eu acho mudando que, de opinião ao longo da vida, né? Sobre o futuro. Eu acho que também, assim, a música é aquela coisa que ele ama de paixão, sabe? E, às vezes, o que a gente ama de paixão não serve só para trabalhar, né? Serve mais, às vezes, como um hobby do que como uma profissão em si. Começou a virar regra, perdeu a graça, talvez, né? Perde um pouco daquele encanto. Isso. Mas, assim, a música ainda continua sendo a paixão número 1 dele. Mas ele acabou ficando um pouco inseguro em relação ao futuro profissional, porque talvez tivesse que se afastar um pouco mais da gente, para voar um pouco mais. E às vezes com a medicina, só que como eu falei para ele, você não vai fazer medicina pensando no valor financeiro só, né? Mas ele me falou que não, que a gente já tinha conversado sobre isso no passado também, e a medicina era a segunda opção dele, sempre foi. Então, é algo meio que natural dele. Nossa, mas é um mundos muito distantes. Sim, não? muito diferentes. Música e medicina. Mas olha, sabe que eu gosto que muito. Versátil. Eu gosto muito de música. Eu gosto, né, amor? Sim, o Márcio gosta. Não me deixa mentir, né? Não. Eu adoro música, gosto de shows musicais. Gosto de ir num... Qualquer ambiente que tenha música, eu gosto. Lá em casa, menos artista, vamos dizer assim, sou eu. Porque eu não toco nenhum instrumento, mas eu gosto de ouvir, gosto de assistir. E o Marcelo... Eu vou no YouTube e escuto música à noite, fim de semana, né? Já os nossos filhos não, né? O Gabriel fez 1 ano e meio de música e toca vários instrumentos, e o Marcelo também, né? O Marcelo toca baixo, diz o professor que ele é um excelente baixista, né? Então, e ele toca também teclado, já fez aula de teclado e tal. Então, eles gostam da música, sabe? Os dois gostam muito de música. Claro, mais o Gabriel, né? E o Gabriel também, ele é um pouco autodidata, né? Então, ele aprende meio tudo que sozinho. Então, às vezes isso é bom, mas às vezes se torna talvez um pouco chato até, né? Porque você já tem o conhecimento. Então, né? Desafio o professor também, né? Ele toca lá o piano dele sem a partitura na frente, né? E eu fico me questionando, mas como é que ele consegue, né? Como é que ele consegue? Quem não é radiologista vai fazer essas perguntas pra você. Como é que ele sabe enxergar essa imagem aqui? Me perguntam como assim. É que ele chegou nessa conclusão? A gente vai fazer ultrassom, a gente fica olhando pra aquela telinha da TV. Olha aqui. Você... como é que ele sabe que é uma menina? Exatamente. Hoje em dia eu já sei, né? Eu de tanto gosto fazer de mostrar, ultrassom. né? Eu trabalho conversando bastante com os pacientes. Quando eu fiquei gestante, as 2 mostro, gestações, eu aprendi um pouquinho sobre radiologia. A gente falava aí da questão da juventude, né? Ser jovem hoje é diferente de ser jovem 20, 30 anos atrás, né? E você comentou que aos 16 anos você já estava fazendo medicina. Eu entrei com 16. O que te fez escolher essa área? Quando criança, eu fui com meu pai fazer um exame eu acho que eu estava com sinusite, né? E aí eu fui fazer um raio-x. E aí eu fui lá no serviço e gostei daquele ambiente, né? Então, olha, tá aí uma profissão legal, né? Eu era o quê? Eu tinha uns 10, 12 anos. E aí eu já entrei na medicina meio assim, já... Destinado à radiologia. Destinado já à radiologia. Tanto que os meus colegas... Já no 1º, 2º ano, tem um radiologista na turma aqui. E aí foi até o final, assim, e optei pela radiologia. E está aí com 22 anos me formei em medicina em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E tive a oportunidade de entrar na residência logo de cara, me formei no sábado, foi o baile. Na terça começou minha residência. Graças a Deus, né? Então, foram mais 3 anos de residência. É bastante tempo, né? 3 anos. Hoje em dia, o pessoal faz 4, 5 anos já em radiologia. Na minha época, era 3. E aí, eu estava ainda em débito com o serviço militar, aí fiz 1 ano de serviço militar já como radiologista. E aí, vim para Francisco Beltrão.
Então eu morei 10 anos em Santa Maria. E agora já são 25 anos em Francisco Beltrão. Mais de Francisco Beltrão, então. Ele morou mais tempo comigo do que com a mãe dele. Sim, Eu sempre falo pra ele isso. Agora já sei. A minha meta é chegar nessa fase também, viu, Marcos? Já estamos nessa fase aí. Não tem outra opção, tá? Simone, você teve uma transição profissional. Isso Sim. Eu acho também que é um grande desafio, tomar a decisão de mudar de carreira depois de ter, né, construído toda uma história dentro da farmácia. Como é que foi essa decisão? Então, na verdade é assim, quando eu optei por fazer nutrição, foi um período, porque assim, eu vendia farmácia quando o Marcelo nasceu, isso foi em 2012, o Marcelo nasceu em maio, então junho, julho eu vendia a farmácia, não quis mais. Dilema de toda mulher, vou continuar ou vou ficar, né? E fora isso, assim, tava começando a chegar as redes, né, já tinha a Farmácia Popular e já tinha a Nicei na época. E como meu pai estava doente nesse período ali, né, no início da gestação, foi um período assim que eu me distanciei bastante da farmácia. Né? Eu fiquei praticamente um ano meio que fora da farmácia, em torno ali de 6 a 7 meses, pelo menos eu me distanciei. A minha energia, eu não estava mais na farmácia, eu estava em outro lugar. E eu acho que isso tudo ajudou muito a farmácia a começar a se perder no meio do caminho. Lógico. Né? Não é à toa o ditado, né? O olho do dono engorda o negócio, é um fato. Exatamente. E aí veio redes, né? E aí a situação, como meu pai morreu, no dia ali que eu fui para Pato Branco para ver ele no último dia e tal, eu estava dentro da farmácia, então eu senti todas essas sensações, isso tudo do luto, da perda dentro da farmácia. E era um lugar que eu não conseguia mais ficar com vontade e com prazer de ficar lá dentro. Eu não conseguia ficar mais lá dentro. Eu queria fugir de lá, pela dor, sabe? E você associou as duas coisas? Eu associei as duas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu acabei conseguindo vender até relativamente rápido e fui para casa, né? Fiquei em casa. E aí, quando o Marcelo já tinha 5, 6 anos, eu falei pro Márcio que, poxa, podia voltar a trabalhar, né? Só que eu falava para ele, eu não quero voltar para farmácia. Porque, assim, para mim voltar para farmácia, os horários como farmacêutica são horários ruins, né? Eu vou ter que ficar manhã e tarde fora. Então, eu vou ter que me escolher. Ou eu vou trabalhar, ou eu vou ficar em casa com os meus filhos e vou dar mais um pouco de... Não tinha meio termo. Não, né? Não tem como você trabalhar. E fora, assim, o valor que você ganha como farmacêutico... E além do valor, o desgaste que você tem como farmacêutico, às vezes não vale a pena. Então, eu falava para ele, eu vou optar por outra coisa, vou fazer outra coisa. Aí você fez um coaching, né? Só que no início, o que a gente tinha pensado em trabalhar, até a gente pensou em abrir alguma franquia de algum restaurante, de um madeiro, de alguma coisa assim, sabe? Algo relacionado à comida, inicialmente, né? Mas aí eu tava muito insegura, com medo, que se eu não fazia o que eu fazia. E um dia eu levei o Marcelo fazer uma microfisioterapia. E essa profissional, porque dependendo da idade da criança, se eu não me engano, eu não lembro se até os 4 ou até os 7, alguns sintomas, algumas coisas que aparecem no corpo da criança estão relacionadas à mãe. E aí, apareceu algumas coisas ali nas células do Marcelo e a profissional me chamou, conversou e tal. E aí eu falei para ela, talvez isso seja porque eu esteja insegura e tal, em relação à minha profissão, o que eu vou fazer e não. Aí ela me indicou uma coach. Só que a coach que eu fiz, com quem eu fiz, ela era psicóloga. Então, isso ajudou muito, né? E durante esse processo aí de 10 sessões, 12, não lembro se era 10 ou 12, nesse processo todo, a gente vai, com ela, pelo menos, a gente foi levantando tudo, sabe? Ela foi abrindo todas as minhas caixinhas para chegar até onde eu cheguei, né? Para chegar até o ponto de dizer assim, não, eu vou mudar de profissão e que profissão que eu vou fazer. Então, ela foi abrindo várias caixinhas minhas. Eu tinha muitas coisas várias crenças em relação a mim e tudo mais que não eram reais e que isso me puxava muito para baixo, me deixava Nossa estacionada. mente é um mistério, né? Me deixava estacionada.
E aí, o que aconteceu? Ela ia abrindo as caixinhas e ia me dizendo, ó, Simone, aqui a gente tá fazendo simplesmente um coach. A gente não tem condições de tratar essas caixinhas. A gente está abrindo as caixinhas, mas você vai ter que arrumar essas caixinhas com psicoterapia. Então, ela me encaminhou, fez a coisa certa. Ela levantou todas as minhas questões, me orientou, ela conseguiu me conduzir, ela fez vários testes e tal, e conseguiu me conduzir para algo novo, né? E que eu acho que, na verdade, a nutrição está dentro de mim desde a infância, né? Por várias questões minhas mesmo. Desde quando eu era criança, eu lembro de eu brincar com comida, de eu falar que isso com um pratinho de arroz, feijão e carne. Eu me lembro dessa situação, exatamente. Eu sentada numa mesa, como se eu estivesse aqui, um pratinho e eu falando da comida, que o arroz isso, que a carne é aquilo, que a salada é aquilo, aquele outro. Então, assim... Das propriedades. Algo assim, meio... Um prodígio já. Poxa vida, eu tinha o quê? Eu não tinha nem 10 anos? Como assim? Né? Mas nunca passou pela minha cabeça isso. E aí eu comecei a ler mais, procurar mais. E também na minha adolescência, quando eu saí de casa, eu tive bulimia, tive anorexia. Olha. Coisas que eu nem sabia que tinham esses nomes. Porque nessa época, quando eu tive esses processos, o que aconteceu? Ninguém falava nisso. Ninguém falava. Eu só descobri que eu tive isso depois, quando eu já não tinha mais esse processo instalado, vamos dizer assim, né? Que eu já tinha conseguido sair Saiu disso. sozinha, né? Eu saí sozinha, inclusive. Então, não foi com a ajuda de profissional nenhum na época, porque as pessoas achavam que... Eu lembro que... Porque aí foi assim, eu saí de casa, fui fazer cursinho em Porto Alegre. Eu tinha 17 anos. Aí, eu parei de menstruar. Aí, eu fui no médico, no ginecologista. Aí, o médico falou pra mim que, isso é porque é muito estresse, você mudou tudo e tal. Mas ele não parou pra olhar, pra pensar, pra perguntar o que eu tava comendo, como que eu tava fazendo. Eu não comia nada, Jéssica. Eu estava vivendo de... Ar. De fotossíntese, como uma planta. Sabe? Então, eu comia muito pouco. Tanto que eu cheguei aos 34 quilos. Caramba. Hoje eu tô com 45. Então, você me imagina 11 quilos a menos, né? E então, eu passei por todo esse processo e que, assim, sempre foi muito a comida algo que me... Sabe? Na minha trajetória de vida, nessa situação, por exemplo, né? Onde as emoções estão altamente ligadas com o alimento, com a sobrevivência, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de cozinhar, que eu sempre tive uma alimentação mais saudável, nunca fui muito chegada em processado, então eu sempre comi muita fruta, muita verdura, sempre comi muita comida de verdade, nunca fui aquela pessoa de sair para comer pizza todo dia, ou sair esporadicamente. Quantos quilos eu engordei no casamento? Então... Uns 15, né? Mais ou menos. Aí, o Márcio, quando eu conheci ele... Pra provar que a teoria é verdade, você fez isso, né, Márcio? Quem casa engorda. O Márcio, quando eu conheci ele falava pra mim que ele comia salada, né? Eu acho que eu até já comentei isso contigo. Ele falava pra mim que ele comia salada, né? Daí eu falava, então tá, né? Aí o que ele comia de salada? A salada que ele comia era uma folha de alface, um tomatinho e um raminho de brócolis, né, amor? Beterraba, cenoura, couve. Tudo. Comia um pouquinho de cada Agora coisa, a pessoa tá assistindo e tá falando, isso não vale? Que a maioria das pessoas come exatamente isso, né? Então, digamos que agora a alimentação dele mudou um pouco. Eu comia vários legumes, mas talvez numa quantidade menor do que eu como hoje. Né? E não talvez não, com certeza. E não comia em todas as refeições, né? Tipo, ele não tinha o hábito também da fruta, né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, a janta dele era aquelas... Eu falei que ela ia te expor, né? Eu te preparei pra isso. Era aquelas lasanha pronta da Sadia, aquelas pizza pronta, aquelas coisas, sabe? Era bom, né? Então, aí aos pouquinhos a gente foi mudando, né? Daí a gente foi morar junto e tal, e a gente foi modificando. Hoje ele come bem, come bastante fruta, né? Come bastante legume, mais comida mesmo. É claro, às vezes ele comete os deslizes dele, mas todo mundo comete deslizes, né? A gente não tem como você ser 100% correto em tudo, mas eu acho que hoje tá bem melhor, né? Sim. O cara lá
O proprietário da pizzaria lá de Santa Maria, até hoje ele me convida para ir lá. Vamos lá, vem comer uma pizza aqui. Porque eu pedia 1, 2 pizzas por semana. Nossa! E garanto que sobrava pra fatia do dia seguinte no café da manhã. Com certeza. Era o prato predileto dele, isso eu lembro. Quando a gente pedia, às vezes quando os pais dele vinham pra cá e tal, ele pedia pizza. Eu lembro que sobrava pizza, né, amor? De manhã era pizza. Café da manhã. Era o café. Ou quando a gente ia pra Santa Maria também, na época. Então, Já que a gente tá expondo pessoas, eu queria dizer que tem um paciente seu nesse recinto que também faz isso. Não vou dizer que é o Max. Jamais faria isso com meu próprio marido. Mas realmente. Então, a gente vai aprimorando, né? Aos poucos, né? Mudanças às vezes são difíceis, né? Não são fáceis. E isso é uma coisa que eu percebo dentro da nutrição. Não só dentro da nutrição, dentro da farmácia também, às vezes tem alguns casos que a gente percebia que era mais difícil para o paciente, mas a nutrição é mais clássica disso, porque é mais difícil da pessoa mudar o hábito alimentar. Comportamento, né? Comportamento, exatamente. Às vezes você está acostumado aí a comer, ter uma alimentação rápida, fácil, por falta de tempo, por falta de ter alguém que faça, de ter um lugar saudável para você comer. E você come isso há 30 anos. Como é que você vai modificar, a partir de uma simples entre aspas, consulta, todo o teu hábito alimentar? Não consegue. Não é milagre, né? Não é milagre. Embora tenham pessoas que acham que nutricionista faz milagre. Poderia, né? Era o nosso sonho, que elas fossem fadinhas, que a gente chegava na consulta, elas jogavam um pozinho assim. Seria perfeito, nossa. A nutricionista conseguir fazer isso, olha, vai ter filas quilométricas esperando, acho que vai ter consulta marcada para daqui 10 anos, mais ou menos, né? Quem sabe a gente chega lá. Mas assim, o que eu sempre tento dentro da consulta é explicar muito para o paciente o porquê dos porquês. Porque eu acho que você simplesmente dizer para o paciente, a partir de hoje você não vai mais comer pizza, você só vai comer alface com tomate. Peraí, como? Por quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma entrega muito maior de apenas um plano alimentar para um paciente. A gente tem que tentar explicar os porquês, o que está te fazendo mal, o que não está te fazendo mal e descobrir naquele paciente os alimentos, os gatilhos que não fazem bem. Porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo. E isso até a gente estava comentando hoje. Isso vai facilitar a aderência do paciente, porque também. Ele vai entender o motivo porque o adulto precisa saber o porquê, né? Porque senão ele vai fazer uma dieta uma semana e mas tu sabe vai abandonar. Que as crianças também, quando eu explico... pras crianças, nem pra dar moral pra gente, Márcio. Não, tu sabe que quando eu explico pra criança, porque eu também atendo algumas crianças, né? Porque eu tenho a especialidade em TEA e TDAH... É impressionante quando a gente explica para elas o porquê de não comer uma bolachinha que está cheia de agrotóxico, por exemplo, o que faz o agrotóxico, como que não é e tudo mais, a transgenia e tal, elas entendem que aquilo ali vai fazer mal para elas. Então elas precisam abandonar aquilo ali e precisam colocar outra coisa no lugar que seja mais saudável. É claro que é todo um processo de conscientização, demorado. Criança é um processo muito mais demorado do que o adulto, porque às vezes a criança ela não está doente ainda, né? E o adulto não, o adulto tá às vezes com colesterol lá em cima, ou tá com dor. Já vai pela dor, né? Isso, exatamente. Então é totalmente diferente, mas às vezes a conscientização do adulto é mais difícil do que de uma criança, porque eu acho que a criança é mais limpa, né? Pensamento e tudo mais, ela é leve, liberada. E o adulto não, o adulto já tá cheio de coisas aí que já estão fora... Carga emocional mesmo. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Carga emocional. Né? Que a comida a gente sabe que é um escape maravilhoso para ansiedade, para tudo. Então entra o outro lado também. E aí eu queria só retomar, Simone, vocês viram que a gente é boa de papo aqui, né? Agora você entende por que ela tem que gravar e ficar aqui o dia inteiro, né, Marcos? Entendo. Quando ela vem de Beltrão pra Cascavel, que é onde acontece aqui o podcast, é um dia inteiro pra gente botar a conversa em dia. Você falava que passou pelo processo de coach, e aí, há quanto tempo você mudou de profissão, entrou pra nutrição, pra gente entender um pouco mais da tua história mesmo? Então, deixa eu pensar... Não vai pedir pra eu fazer conta aqui não, que eu não sei. Não, eu tô tentando lembrar que ano.
18, então, 18 você entrou na nutrição. Então, aí eu fiz o processo de coach. Ou 17 agora? Eu entrei no início de 18. 17 ou 18? 18. Eu fiz o processo de coaching e aí comecei a ler sobre nutrição, me apaixonei pela nutrição. E aí, a ideia da coach, até ela falou pra mim, Simone, você precisa de algo mais rápido. De repente, vai fazer uma especialização e vai trabalhar como farmacêutica clínica, né? Que eu posso fazer isso. Mas aí, uma certa pessoinha que está aqui do meu lado, falou pra mim assim, vai fazer o curso pra você se inteirar melhor do assunto e pra você poder exercer a profissão sem medo, sem restrição, sem nada. E aí eu comprei a ideia e aí eu lembro que a coach dizia pra mim que a minha sorte, né, uma das coisas que ela identificou é que eu sou meio camaleão, né? Eu me adapto muito fácil às situações. Aí ela falou pra mim que achava que eu não ia ter grandes problemas, né? Que eu ia, durante o dia, cuidar da casa, cuidar da família, né? E de noite, lá ia a Simone tomar um banho, colocar um tênis, pegar a mochilinha e ir pra escola. Ela falou que conseguia enxergar isso em mim, que se essa era a minha opção, ela achava que eu ia dar conta. E realmente eu dei conta, né? Dei conta, fiz a faculdade em 5 anos, por causa da pandemia, era para ter terminado em 4 anos, mas ali no último ano, que foi em 2020, seria o meu último 21. ano. 20? 20? 2020. 20? Uhum. Mas, então foi 2017 que eu entrei. Aí é que tá. 17, 18, 19, 20. Não, amor, tu tá certo, foi em 21. 18, 19, 20, 21? 21, foi em 21. E aí você terminou em 2022. Isso. Exatamente. 2021 era o ano foi o ano que a pandemia ainda estava lá no início do ano. Lembro que foi uma das piores fases né? Que ela tinha baixado e voltou a nova onda. Isso. E aí, o meu primeiro estágio, que seria o último ano, seriam algumas matérias, algumas disciplinas, TCC e o estágio obrigatório. O meu primeiro estágio obrigatório era dentro do hospital, no regional, que era o hospital referência para Covid. Aí eu pensei, meu Deus, eu não era tão jovem mais, né? Não sou mais tão jovem. Tenho filhos pequenos, tenho marido. A minha mãe, na época, também estava lá em casa. Nesse período, ela ficou uns 2, 3 meses lá em casa. E aí eu comecei... Não tinha vacina saído ainda, nada. Começou a bater medo. Imagino. E, junto com isso, a coordenadora falou, quem quiser não fazer estágio esse ano, tá tudo bem, só tem que fazer um termo e tal, pedindo, né, se justificando, e o ano que vem a pessoa faz o estágio, e se quiser fazer as disciplinas esse ano, o TCC esse ano, quiser jogar para o ano que vem, como ficar melhor. E aí eu optei por deixar simplesmente o estágio para o último ano. O restante, TCC e as disciplinas, eu fiz tudo, né? E eu já tinha comprado, como eu era já profissional da área da saúde, já tinha diploma e tudo mais, eu comecei nessa época ali, em 2019, eu já comecei para 2020, mais 2020. Em 2019 eu tinha comprado o curso de modulação intestinal com Murilo Pereira, que era mais a parte de gastro em si, que era uma parte que me chamava muito. Eu sempre gostei muito. Eu sempre falo, quando eu fiz farmácia, dentro da fisiologia, era a parte que eu mais gostava, que eu mais sabia, que eu mais lembro até hoje da fisiologia, era a parte gastro. O resto eu lembro, assim, mas não era uma coisa que me chamava muito. E aí eu comecei a fazer o curso de modulação, só que o que aconteceu? Foi na época da pandemia, 2020. Então aí teve nossa, daí foi complicado, porque daí também o curso não estava preparado para fazer tudo online, porque era online e presencial. Aí teve toda uma reformulação do curso, enfim, foi bem arrastado. E aí foi quando eu comecei a fazer outros cursos, porque daí eu tinha mais tempo de sobra. A gente não viajava, não saía pra jantar, não saía pra mais nada. Não fazia mais nada. Não fazia mais nada. Tudo fechado. Tudo fechado. Aí eu comecei a fazer curso. Fiz um curso daí com o Fabrício Assini e a Denise Carreiro sobre TEA e TDAH, que foi aí que eu descobri como algo que eu achei que cabia pra mim. E depois de fazer esse curso rápido com a Denise e com o Fabrício, aí depois eu fiz o curso de modulação e logo na sequência, junto com ali o último ano, depois quando eu fui fazer o estágio, que daí seria o meu 5º ano, eu já iniciei a pós em TEA e TDAH com a Tiele Machado.
que é uma referência na área, inclusive ela tem filho autista e tal, ela é TDAH, ela é uma referência. E aí terminei o curso, fiquei 1 ano como RT do hospital e comecei a pós em gastro, né? A pós em gastro eu finalizei final do ano passado, mas o Murilo tem um sistema que ele chama de Murilo Flix. A gente paga uma taxa por mês e você tem direito a assistir todas as aulas ao vivo, fazer pergunta para os professores, todo o material, tudo. Você tem direito a tudo como se você estivesse fazendo pela primeira vez após. Então isso é muito bom porque está sempre atualizado. Vou ter que fazer um comentário aqui. Pessoal, vocês já entenderam que ela continua refazendo e refazendo Não para. sobre algo que a gente nem gosta muito de ver, que é a questão do intestino, né? Parece que não vem coisa boa de lá, ela tem que realmente gostar. E ela Mas é que assim, o intestino é tudo, gente. O intestino é tudo, é a nossa primeira barreira ali para os bichinhos, é o intestino. Então, assim, é algo muito fascinante o intestino. Ele, assim, eu gosto muito dessa área, sabe? E você trabalhar com o intestino, você pode trabalhar com homens, mulheres. Temos que olhar com outros olhos o intestino, né, Jéssica? Sim. Crianças. É verdade, a gente olha... o termo enfesado não careta. é à toa. A pessoa enfesada, falando de intestino, a gente lembra da pessoa que não é muito bem humorada. Mas é algo assim bem fascinante. E agora também esse ano eu tô fazendo a pós de fitoterapia, porque o ano passado eu não consegui, aí eu tranquei ela e esse ano eu voltei. Porque estava pesado, né? Porque era o primeiro ano da pós de gastro. E também tô com um curso que eu já comprei e tá lá em banho-maria, mas eu vou começar a fazer logo, que é sobre o sono. Porque eu vejo que muitos pacientes, uma quantidade bem grande de pacientes têm problemas em relação ao sono. Então, a ideia é tentar agregar um pouco mais de conhecimento para tentar ajudar, né, o paciente em relação a isso. Que a gente sabe que é um dos tripés, né? O Márcio, ela também tenta tratar você aí das coisas? Não, e eu queria até comentar agora, e é contagiante, né, porque eu vejo a Simone estudando, né, horas e horas, aí eu olho pra ela, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar. Tô indo junto com você. Eu digo, eu vou pegar minhas coisas e vou estudar a minha parte ali, a minha área, né, eu também, eu compro uns congressos lá pra assistir, aí vou lá, vejo os livros que eu tenho lá pra... É contagiante, né? Você vê essa mulher aí sentada lá estudando, eu vou estudar. Tá, mas tu sabe que o estudo é o teu combustível. É que nem você colocar gasolina num carro. É gasolina, a minha gasolina ele te motiva, né, pra trabalhar, né? Você estudar um assunto no fim de semana. E daí no outro dia aparece na segunda-feira aparece aquele caso lá, olha. Já cansou de acontecer isso, não é verdade? Olha, às vezes ele comenta, eu tava vendo isso aqui. E tu acredita que hoje apareceu um paciente com isso aqui? Olha isso. É gratificante. Mas essa onda do estudo, eu vou ter que pedir pra vocês falarem a idade de vocês agora. Ai. Conta, Simone. Então, eu já estou com 52 anos. 52, eu quero beber da sua água também, né? E você, Márcio? Uma boa ideia, 51. 51. Ele é mais jovem então, que eu. E hoje, né, vocês falando com energia sobre estudar, sobre evoluir, e a gente passa agora pela crise da geração que diz que não precisa nem ir pra faculdade também, né? Então, a gente vê aí realmente que o mundo tá mudando e essa adaptação de todos nós vai acontecer com ele girando, né? Não Sim. vai parar. Eu queria que vocês deixassem até uma fala do porquê que para vocês faz sentido estudar, até para o jovem, vocês como pais, não só como profissionais, por que não dá para desapegar do estudo formal também, né? A gente tem os estudos à parte que a gente vai levando, mas esse estudo formal da universidade, da ciência, por que vocês veem que é necessário? Eu acho que, claro, mudou um pouco o ponto de vista, né, em relação a isso, né? Não é tão mais necessário você ter na minha área, assim, vamos supor, uma residência médica. Hoje em dia já existem cursos que não são a própria residência médica, que preparam tão bem quanto a residência médica, né? Mas o básico tem que ter, né? Então mudou um pouco o enfoque, mas o assunto, os temas, eles continuam e cada vez vem mais temas pra gente estudar, né? Então... o foco não é exatamente A, B ou C, residência,
Mas a gente tem que se manter informado naquilo que a gente atua. Tem que ser profissional, né? Exato. Independente do que for, a gente precisa. Como a Simone falou, é o combustível para te motivar para trabalhar. Sim, porque eu poderia até... Para você fazer a diferença aqui, a tua missão aqui, né? Sim. Eu até poderia ter feito só uma pós, alguma coisa dentro da farmácia mais voltada para nutrição. Mas assim... Eu não ia poder prescrever dieta, porque é exclusividade do nutricionista, nem o médico pode prescrever plano alimentar. Isso se algum médico, né, fizer isso, se alguém fizer uma denúncia para o conselho e tal, ele vai ser punido, porque isso não pode. Ele só pode dizer o tipo de dieta. Então, né, por exemplo, lá no hospital, tem um paciente que estava entubado e tal, e agora ele vai, não pode ser dieta líquida, já tem que começar com a pastosa, ou tem que ser enteral, ou tem que ser parenteral, enfim, o médico que define isso. Agora, o que dar para o paciente comer, quem pode é o nutricionista. O médico não pode, em hipótese alguma, entregar um plano alimentar. A gente sabe que eles entregam, né? Tudo bem. Mas será que aí não é uma questão médico, das escolas? Né? As escolas que ensinam estão deixando de frisar isso? Por que não você pode? acha? Eu não sei. Eu sei que, por legislação, o único profissional que pode prescrever dieta é o nutricionista. Mas e os influenciadores digitais, Então, isso que eu ia falar. Tem os influencers, tem os médicos, tem os profissionais de educação física, que eles prescrevem, e não só prescrevem, como às vezes dão bomba para os pacientes, né, com testosterona, às vezes até testosterona que nem tem no Brasil, eles pegam na Argentina, no Paraguai, enfim, mais no Paraguai, e acabam dando para os pacientes, né, fazendo os ciclos conforme eles aprendem fazendo neles. Então, assim, é um mundo paralelo, né? Isso tem. Mas eu acho que, assim, em relação a isso, eu sempre falo para os meus filhos que a gente, se você escolhe, por exemplo, o Gabriel agora, né? O Marcelo, ele diz que vai ser físico, né? Vamos ver. Ele diz que ele quer estudar física quântica. Ainda tem tempo para mudar bastante. Ainda tem muito tempo. Sim, ele já mudou umas 2 vezes e até lá ele vai mudar, né, amor? Mas o Gabriel, que já tá aí no mercado, vamos dizer assim, de trabalho, entrando para um início, eu sempre falo para ele que a gente precisa gostar do que a gente faz e a gente precisa ter a base. Então, assim, eu como farmacêutico, eu até ia poder atuar como nutricionista, entre aspas, né? Uhum. Mas mais numa parte não indicando, dando plano alimentar e tudo mais. Agora, você fazendo o curso, você acaba... É claro que às vezes durante a faculdade é muito básica, né? E isso é uma coisa que quando eu estava ali como RT, eu sempre falava, a gente precisa mudar a base da universidade. A gente precisa fazer algo que o aluno veja a realidade, porque tem muita coisa que está ultrapassada dentro da universidade. Que entender um pouquinho mais da legislação, né? Também é importante, com certeza. O que eu posso, até onde eu posso ir, até onde que eu... Isso é uma coisa que falta. Às vezes é falta de conhecimento. De conhecimento, mesmo. Sim. Não vou dizer que não. E tem muitos que sabem e fazem igual também. E tudo bem. Assim como tem muito nutricionista que faz o que não deve fazer. E todas as profissões têm isso. Todas, infelizmente, né? Então, e a gente fica meio amarrado, meio engessado às vezes também, né? E aí, até trazendo a medicina como referência, como uma das áreas mais antigas, né, da ciência, a gente tinha a visão de que o médico era muito fechado, né, a essas novidades, a interação. Ainda é assim, Márcio? Como é que você se comporta em relação a isso? Não, já mudou, né? É que, assim, cada um tem uma personalidade, né? Então... eu procuro me manter aberto e tentar ficar informado de tudo, assim, que aparece na minha frente. Isso aí. Porque as profissões precisam conversar, né? Exato. Então, eu procuro me basear. Eu escuto algo assim, não, peraí, deixa eu entender se serve pra mim. Vamos entender, vamos ver a veracidade disso, vamos ver as fontes. Porque eu, inclusive, quando eu entrei para fazer a nutrição, na minha mente, né, o Márcio sabe, eu sempre pensei em sair do curso, terminar o curso e trabalhar com equipe multidisciplinar. Esse ainda é o meu sonho. Porque eu vejo assim que o paciente, se eu cuidar simplesmente da alimentação dele,
e não tiver, às vezes, um profissional, gastroenterologista, ou cardiologista, ou pneumo, dependendo de qual é o problema maior desse paciente. Por exemplo, tem pessoas que têm refluxo e que não têm sintomas gastrointestinais visíveis, mas vivem com pigarro, vivem com tosse, respiratórios, com refluxo, entende? Sintomas. Então você precisa ter esse profissional para você trocar, porque às vezes o cara vai tratar lá com corticoide, com isso, com aquilo, e o cara não vai melhorar, não vai melhorar, não vai melhorar. Por quê? Porque tem que trocar a alimentação dele, porque o que ele tem, a base do problema é o refluxo, não é o pulmão, entende? Então assim, eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto. E a mesma coisa assim, eu precisaria, por exemplo, mundo ideal meu, né? Precisaria de uma psicóloga pra gente conversar, porque muitas coisas têm gatilhos emocionais pra gente tratar. Então eu precisaria de uma psicóloga parceira pra gente dizer, olha, pra gente ter uma troca, ó, ele não tá conseguindo evoluir, ele isso, ele aquilo. Então, por exemplo, crianças que não conseguem experimentar um certo tipo de alimento, não conseguem comer, sei lá, não conseguem colocar nenhum vegetal na boca porque tem horror a vegetal. Talvez tenha algum fundo emocional aí. A gente precisa tratar, precisa, né, ver o que tem. Então, você passar as suas dificuldades que você tem com o teu paciente em relação à parte emocional, para aquele profissional tratar ele dentro da parte emocional. Às vezes, tem pessoas que vêm aí com problemas sérios de gastrointestinais. Eu não vou fazer diagnóstico. Eu vou arrumar a parte do alimento, a dietoterapia dele. Agora, às vezes, a parte clínica, quem que tem que tratar? É o médico, não sou eu. Eu trato o alimento, né? A parte da alimentação. A mesma coisa, educador físico ou fisioterapeuta. Osteopatia é uma coisa que eu uso muito para finalizar ali o paciente, a cerejinha do bolo, às vezes, dependendo do paciente, é a osteopatia. Então, eu preciso ter um fisioterapeuta osteopata da minha confiança, que isso eu tenho, para trocar com ele. Olha, esse paciente está assim, 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 eu preciso que você analise isso, aquilo, né? Então, não é mandar que o profissional faça aquilo, mas é uma troca, é uma conversa. O que você acha? Será que mexer aqui, mexer ali? O que você acha? Entende? É uma abordagem integrativa. É integrativo. É assim que eu acho que a gente consegue resultados plenos com o paciente. Não é eu trabalhando isolado com uma coisa, o médico trabalhando isolado, porque às vezes, além de tudo, o médico ou o fisioterapeuta ou educador físico ou psicólogo ou qualquer outro profissional que eu precise para trabalhar junto, às vezes até uma fono, porque tem dificuldade de deglutição, às vezes aquele profissional fala uma língua que eu não falo. Uhum. Entende? E aí vão vir informações assim, eu falo que é para fazer A, desencontradas. E o médico fala que é para ele fazer B, e agora eu faço A ou B? O que eu faço da vida? Entende? Então esse ainda é meu sonho, de eu trabalhar com uma equipe multidisciplinar, onde não precisa nem ser no mesmo espaço, mas ter essa rede de apoio de profissionais, sabe? E não é pensando só no financeiro. É claro que também o financeiro é importante, porque para mim pagar curso, para mim pagar um espaço, para mim me manter, eu preciso também do financeiro, né? E não tem nada de errado na gente ganhar dinheiro. Mas, para isso, eu quero fazer um bom trabalho. Com certeza. Um trabalho de excelência, onde eu consiga, como troca, vamos dizer assim, nada mais justo do que receber. Ganhar por isso, né? Então, eu acho que é por aí. O que eu vejo dessa conversa toda, e eu preciso ainda fazer algumas curiosidades, tá? Com vocês, se acalmem aí. O que eu vejo é que realmente o ser humano é muito complexo, né? Quantas especialidades a gente tem conversando e interagindo. E aqueles dados que eu trouxe mesmo sobre ansiedade focados ali na questão da mulher, estão se tornando mais populares. A gente tem falado, mas aí eu fico me perguntando, a gente traz os dados, mas a gente esclarece, né, o porquê dos porquês? E falta muita informação ainda. E conversando com vocês dois, com essa sede de conhecimento que vocês têm, a gente entende que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Isso, verdade. Perfeito. E aí não tem que pedir ajuda, né, Márcia? É exatamente isso. É exatamente, Jéssica, não tem como eu, Simone, saber de todas as áreas. É até negligência minha se eu fizer isso.
Me achar que eu posso substituir um médico ou que eu posso substituir um fisioterapeuta, que é só ir lá instalar os ossinhos que eu tô, sou osteopata. Não, eu tenho que saber onde eu tô mexendo, o que eu tô fazendo. Você tá melhorando ou piorando? Ou piorando, e eu não vou ter tempo para fazer 6 anos de medicina, mais não sei quantos anos de residência, mais 4 anos de fisioterapia, depois mais 6 de osteopatia. Aí eu não vou fazer nunca nada. Vai ficar só ali, né? Num círculo vicioso e não virtuoso. Direito, porque a gente tem que ir para uma área mais específica e se especializar dentro daquilo e trabalhar com outros profissionais. Então, esse é o meu projeto de futuro, né? Se ele vai acontecer, não sei. Mas alguns profissionais já estão no caminho, né? Então, vamos para os próximos. Primeira curiosidade de radiologia. Eu sei que nem tudo vocês podem falar, mas todo paciente pergunta, você não pode me contar o que deu aí nesse exame? Mas olha, eu tenho a conduta eu gosto de trabalhar conversando, né? Eu acho que o dia se torna mais agradável, passa de uma maneira mais leve, né? De você trocando, né, Jéssica, o que você tem, o que você tá sentindo? Olha, Jéssica, eu tô vendo aqui, acompanha comigo, eu tô vendo aqui. Eu tenho essa conduta, né, de trabalhar assim, né? E o paciente é curioso, né? Porque ele não entende o que ele tá vendo se você não explica. Eu vou fazendo, e pra mim o dia flui muito mais leve, né? Então, a gente vê muita doença, né? A gente capta alguma coisa de energias negativas durante o nosso dia a dia. Por isso que é bom a gente sai da melhor clínica. Falando. Sai da clínica, vamos jogar um tênis, vamos fazer um pilates, porque né? geralmente vamos quando a pessoa tá investigando, fazer alguma coisa fora da medicina, né? Eu faço inglês também. Enfim, mas eu tenho essa conduta, né? Então, isso que você falou acontece no nosso dia a dia, né? O que eu tenho, o que você tá vendo, e eu tenho prazer em... Me conta tudo, né? Tenho prazer em trocar com o paciente essa informação, né? Eu tô vendo isso. Claro, a gente tem que ter a maneira de falar, né? Sim. Com jeitinho. Às vezes eu tô vendo algo grave ali, eu explico de uma certa forma. Olha, tem alguma coisa aqui. Vá procurar ter um médico mais rápido. Na medicina, às vezes você faz um exame, vai precisar de outros exames para averiguação, né? Para chegar no diagnóstico. Chega no diagnóstico, exatamente. Então, eu não digo, não, você aguarda meu laudo, mostra lá pro teu médico e pronto. Eu acho que a gente devia aplicar mais isso, aprenda com ele. E eu já tenho essa conduta de, né? O que você ia falar, mano? Eu ia falar que eu acho que você me odeia, não, é muito forte. Mas eu acho que ele não me gosta muito como paciente. Porque toda vez que a gente vai fazer ultrassom, que eu preciso, né? Que geralmente é ele que faz, algum outro que não, mas geralmente é ele. Eu fico olhando pra cara dele, né? E eu sempre falo pra ele fica naquela cara ali, inicial, olhando. Eu tô lendo sua expressão. Aí eu falo pra ele, o que tu tá vendo, homem? O que tem? A gente sempre acha que tem alguma coisa, né? A gente sempre espera o pior. E eu explico. Sim, mas aqui eu sou um pouco afobada, mas aqui eu tenho intimidade pra ser afobada, né? O paciente, a mulher, o homem, o paciente que vai lá dele, não vai chegar e vai dizer, viu, doutor, não vai me falar o que tem aí. Ou então, você tá me apertando muito. Agora ele me entregou. Ela fala. Eu falo pra ele, calma, não precisa ficar apertando desse jeito, dói? Eu posso, eu falo pra ele, eu tenho certeza que tem pacientes que têm vontade de falar isso, mas não falam. Eu falo. Mas daí eu acabo cuidando, né? Então, você vai cuidando da expressão. Eu tomo a crítica como construtiva. E a ideia é essa, né? Melhorar teu atendimento ali com o paciente mulher, porque ele atende maior parte mulher, então... Muito bem. Primeira curiosidade da nutrição. É verdade que quando a gente come direitinho, a gente pode corrigir problemas de saúde que às vezes a gente não associa? Com certeza. Exemplo, vou falar de endometriose, que é um dos grandes temas, né, que a gente já viu você abordar. Como que pode ter a ver com alimentação? Não faz sentido, Simone. Explique. Faz muito sentido. Porque, assim, a gente tem que lembrar que a endometriose, ela tem alguns pilares que precisam ser mantidos, né? E isso entra inflamação, estresse oxidativo. E como que você conserta estresse oxidativo, inflamação? Com alimentação também, não só, mas também. Então, assim, a alimentação, além de tudo assim, aonde que está o substrato para a produção dos hormônios? No alimento. No alimento. Aonde que está o substrato para você conseguir fazer toda a detoxificação de maneira correta pelo fígado? No alimento.
né? E o estresse oxidativo depende muito também, porque é a formação de radicais livres ali, que acabam ocasionando outros problemas, outras doenças que às vezes são invisíveis, né? Então, aonde que tá tudo isso? Tá no alimento. Então, às vezes tem alimentos que a gente come que a gente inflama, a gente sabe disso, a gente tem um hall aí de alimentos, 7 ou 8 alimentos que são os que mais inflamam. Inclusive, saiu esse ano, agora, há pouco tempo, uma atualização sobre alergias do Colégio Brasileiro de Medicina, de Pediatria. E lá fala dos alimentos. E um dos alimentos que entrou agora é o gergelim. Oxi! O gergelim tem alto potencial alergênico nas crianças, fora o leite, o glúten, as castanhas, o açúcar, enfim, o ovo, né? Todos aqueles alimentos. Então, assim, e quanto a acertar... tem uma professora, Denise Carreiro, que sempre fala isso. Você dá um tiro e acerta onde você não vê, tá? Porque, por exemplo, uma das coisas comuns que eu tenho em algumas pacientes, por exemplo, é a dor de cabeça. Você ajeita a alimentação delas, retira alguns alérgenos, a dor de cabeça some. Como assim? Como é que sumiu minha dor de cabeça? Você e às vezes estava focando nela? Não, exatamente. Eu vou dar o meu relato pessoal, né? Simone hoje também cuida de mim como paciente, que é uma grande honra, mas eu nunca imaginei que eu poderia ter sensibilidade à cebola. Você já ouviu isso? Eu nunca tinha ouvido falar que isso era possível. Exatamente. E pra quem eu falo, as pessoas falam, sério? Tem isso? A gente não tem esse conhecimento. Exatamente. E eu sempre falo, a gente precisa refinar, né? Inicialmente, a gente tira os alérgenos maiores, os mais grotescos e comuns, e depois você refina. Que às vezes aqueles grotescos não são, a cebola não faz parte deles, né? Claro, ela é um frutano, é rica em frutano, né? Que é a mesma coisa que tem no glúten, mas ela não é ali o teu ponto de início que você vai pensar, não, vou tirar a cebola desse paciente, porque é a cebola que tá causando mal para ele. Não, é 1 cada 1000 que é a cebola, né? Então, assim, você tem que tirar o mais e depois ir refinando para você descobrir, até você ter efeito. E quanta coisa a gente normaliza, né? Ter dor de cabeça é muito normal, eu sempre achei que era por conta da visão, né? Então, são vários pequenos sintomas que a gente tem no dia a dia e vai normalizando. Intestino preso, que a gente fala. Sim. Parece normal, porque todo mundo fala que tá enfesado. Sim. Eu tenho uma paciente, inclusive, que chegou... eu tô tratando ela desde março. E ela chegou pra mim e me falou que ela tinha intestino irritável. Ela não foi no médico, no gastro, né? Depois eu mandei ela, encaminhei ela. Mas de cara ela não foi. Ela foi consultar comigo inicialmente. E ela chegou falando que ela tinha intestino irritado e que o intestino dela era preso, mas que era normal o intestino ser preso, né? O da minha mãe também o da minha avó era. Daí eu falei, falei pra ela, não é normal a gente ter intestino preso, peraí, vamos lá. Aí no final das contas a gente ainda não terminou todo o tratamento, a gente tá no meio do caminho já, mais pro fim do que pro meio. Ela tem intestino, não sei se tem intestino irritável, né? Não sei isso, quem vai avaliar é o médico, não sou eu que faço o diagnóstico, mas o que a gente descobriu foi uma situação de SIBO, né? Aí eu encaminhei ela para o médico. Aí a gente que é SIBO para quem SIBO é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Então, às vezes está em quantidade exagerada, ou às vezes o tipo de bactéria que tem ali não deveria estar ali. Uhum. Então aí acaba ocorrendo uma disbiose, né? A SIBO não é nada mais, nada menos do que uma disbiose. E a gente tem que organizar a casa. E ela realmente tinha sintomas de intestino irritável, porque ela tinha muitos gases, tinha intestino preso, tinha cólicas, tinha dores, tinha várias coisas. Mas foi só a gente tratar a SIBO que ela praticamente está sem nenhum sintoma. E essa paciente, quando ela ouvir o podcast, ela vai saber que é ela. Um beijo pra você, paciente anônima, que a gente não pode falar o nome. Não, ela é uma paciente que ela comia de manhã ovo com tapioca, né? Ela fazia uma crepioquinha e colocava orégano. E eu fazia com azeite de oliva. E ela falou, eu acho que é o ovo que tá me dando ainda gases e tal. Aí eu pedi pra ela fazer o seguinte, um dia tu faz a tua tapioca com azeite e o orégano, e outro dia você faz sem orégano, para ver o que acontece, né, e para ver se é o ovo mesmo, porque ela falou para mim, quando eu como ovo com outras coisas não dá nada, mas quando eu como a crepioca que é o problema, né. Aí eu falei para ela, bom, pensei eu, o que tem mais de diferente é o orégano, mas vai que é o azeite.
Difícil, mas vamos lá, né? Aí eu pedi para ela fazer os testes. E aí o dia que ela fez sem orégano, não deu nada. Não deu estufamento, não deu nada. Então assim, e tu vê, orégano é digestivo. Eu uso muito orégano para pacientes com síndrome fúngica, por exemplo. Então, é o que eu digo, às vezes um paciente é uma caixinha de surpresa. Como é que você vai imaginar que o orégano vai fazer mal para aquela pessoa? Nunca, só testando, né? Então, tu tira tudo e às vezes aí o paciente ainda continua com um sintoma ou outro e aí você vai refinando, tá? Mas o que você... Começa a anotar o que você está comendo e qual a refeição e o que você comeu que te deu aquilo. E aí a gente vai testando. Então, por isso, Jéssica, que muitas vezes a gente não consegue resolver a vida do paciente dependendo dos sintomas que o paciente tem em uma única consulta. É muito difícil, porque às vezes o paciente tem detalhes que eu não vou conseguir, porque nem todo mundo é igual, entende? Cada um é de um jeito. Então não é chegar lá e dizer, ó, você não vai comer isso, 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 e eu tenho certeza que você vai ficar bem. Não, é mentira se eu falar isso. Porque talvez dentro de uma alimentação naturalmente, digamos que saudável, tem coisas que para você não faz bem. Né? Então, inclusive tem um artigo, agora eu me lembrei desse dado, falando das pandissacaridases, que tem pessoas que não produzem as disacaridases. Aí o que acontece? Você não consegue quebrar os disacarídeos, tá? E aí são aquelas pessoas que falam que não conseguem comer muitos legumes, muitas coisas. Por quê? Porque é onde tem os disacarídeos. Então aí você tem estufamento, fica estufada, sabe? Todos aqueles sintomas. E aí é aquele paciente que diz assim, e é talvez por isso que a gente escute muito, às vezes, pessoas falando da alimentação simplesmente paleolítica, né? Aquela alimentação mais carnívora em si. Que só come carne, e o paciente não tem nada, ele fica bem. Talvez isso seja em função de uma disfunção em produção de algumas enzimas. É um exame que a gente pega no teste de pezinho, né? Aí eu estava assistindo a aula e o professor mandou para nós o artigo e tal, e daí ele até comentou, pois é, eu tô vendo se eu consigo achar uma maneira, só que eu não sei como que eu vou fazer, porque... Eu vou ter que pedir teste do pezinho para um paciente de 65 anos? Eu não sei como é que eu vou fazer. Como é que vai ser? Né? Às vezes é por exclusão, entende? Então, é esses casos assim, que você não entende. Porque o ideal é uma dieta, às vezes, plant-based, que é o que mais funciona, uma dieta do Mediterrâneo, né? Que tem muito legume, muita fruta, muito... Mas aí o cara fica mal com tudo aquilo, como assim? Porque às vezes está faltando enzimas para digerir aquilo. Teria que ser aí o teste do pezão daí, né? Do pezão, isso aí. Será que dá para fazer depois? Exatamente. Então fica meio estranho. E aí é isso. E aí você fica assim, né? Poxa vida. Então não é tudo para todo mundo. Cada um é um. Resumindo, é isso. Aí eu vou pra segunda curiosidade da radiologia, que tem um pouco a ver, né? O seu é quase um chá revelação ali pra descobrir qual é o alimento que faz mal. Agora, virou moda tal do chá revelação. E o radiologista é quem descobre primeiro, né? Ah, sim. Como é que numa fração de segundos antes. Como é que você faz pra manter o segredo, né? Se tem paciente que pede isso hoje, como é que é o esquema, Márcio? Cada caso é um caso, né, que a gente vai fazendo conforme a necessidade da família, do casal, enfim, né? Tem gente ainda que quer saber ali na hora? Tem gente que quer saber, tem gente que quer fazer uma surpresa, daí leva um acompanhante, uma amiga, uma tia, e eu falo só para aquela pessoa, só para aquela tia, para aquela amiga, né? Longe da mamãe, daí aquela amiga que vai se responsabilizar pela revelação depois, né? Às vezes a gente coloca no envelopinho fechado ali. Tem um segredinho. Né, menino ou menina, e aí alguém da família... Só pode ser pela cor do envelope, né? Senão entra na hora. Tem que ser neutro, né? Aí alguém da família vai lá, pega e faz toda a revelação depois, né? Aí tem a minha parte e a parte da família também, né? Pra dar tudo certo. Como é que vai fazer? Mas existe com frequência, a gente faz com frequência. Esses ultrassom todo, quando é menino, o casal não consegue ver? Às vezes estraga a surpresa? Olha, geralmente não consegue, mas alguns que já têm filhos, talvez, eu tenho que ter um pouco de cuidado até de falar, olha, agora você fecha o olho um pouquinho, vocês fecham o olho um pouquinho, que eu vou explorar aqui pra ver o que é, depois... Daqui a pouco eu peço pra vocês abrirem o olho. Mas, meu Deus, eu acho que você é uma antiga. Eu quero saber já. Deus me conta agora. Você quis saber?
Sim, e também, né, eu iria fazer. Do Gabriel, beleza, foi meio surpresa. do Gabriel, mas do Marcelo sim. você viu antes que eu. É porque, na verdade, assim, o ginecologista, o obstetra, eu fui fazer um ultrassom com ele, e daí é assim, né, pra definir bater martelo, isso eu sei por ele, né, não sei se já mudou isso, mas eu sabia, né, pelo menos, quando eu tava gestante, que o certo seria pelo menos entre 15 e 16 semanas, né, porque antes é muito parecido, tanto o menino como a menina. E aí, eu tava umas 12, 13 semanas, por aí, 14 no máximo, e o Márcio parecia um menino olhando, né? Mas ele não, tem que esperar. E nisso eu fui no obstetra, e ele resolveu dar uma olhada, né? No ultrassom, pra ver como é que tava durante a consulta e tal. E daí ele olhou e viu. Aí eu falei pra ele, pois o Márcio, né, acho que não quer dizer e tal, ele acha muito cedo. Ele, mas se isso aqui não for um menino, Simone, é o quê? Eu falei, bom, aí eu já não sei, né, daí tu conversa com o radiologista, não conversa comigo. Então, assim, né, aí eu falei pro Márcio. Não teve como você fazer surpresa, não teve. Não, aí eu cheguei e falei pro Márcio, aí ele fez uma fotinho, e engraçado, a foto que o médico fez, que o obstetra fez, o Marcelo tava todo bonito, com o rosto, lembra? Ele conseguiu fazer uma foto linda 3D do Marcelo. Esse aqui nunca conseguiu. Ele se escondia pro pai. Começava a obedecer. Não. Eu fiz uma quando ele já tava maiorzinho, né? Mas naquela época ali... Que aí até tem no álbum dele, né? Sim, tem. Nossa, o que é isso, né? Dá pra ver dentro da barriga, é muito legal. É outro salto, né? A gestação, inclusive, a gestação do Gabriel, descobriu que tava com 8 semanas, a primeira gestação, né? Ele. Já tava grandinho. Mas a segunda gestação, o que aconteceu? Eu tava começando a academia, e eu já tava um tempo fazendo academia, e aí eu sempre tive um ciclo menstrual bem certinho, né, bem correto, nunca tive problemas. Também usei anticoncepcional há muito tempo, né, não tem como, mas depois mesmo que eu parei de usar, era mais ou menos um ciclo bem certo. E um mês eu não menstruei e tal, eu achei estranho aquilo, e aí eu conversei com o profissional, e o profissional falou, Simone, então primeiro, e um sono que não era meu, dormia pelos cantos. Aí ele falou, Simone, primeiro vai ter certeza que você não tá gestante, porque você tá no início, não dá pra, né, fazer musculação, pra carregar peso e tal. E aí a gente foi viajar, lembra, o Márcio viu na quarta, quinta-feira de noite, antes da gente ir pra Curitiba, que a gente ia pra Curitiba levar o pai pra fazer químio. E aí ele olhou por cima, assim, não lembro se tu olhou por baixo, nem lembro, sei que ele olhou lá, ele falou, mas isso aqui não é gestação? Só por cima. Por enquanto não tem nada. Ele falou, eu acho que você não tá gestante. Eu falei, então tá, beleza. Aí no domingo, a gente voltou, porque daí, se eu não tivesse gestante, ou, né, segunda-feira eu ia voltar pra academia. Aí ele olhou, Jéssica, tinha a primeira imagem possível de você ver que existia algo ali que ia se transformar num ser, né, amor? Lembra? O que sim, tinha? sim. Tinha o saco gestacional e a vesícula vitelina. Nossa, super no começo mesmo. Essa é a primeira foto que eu tenho do Marcelo. Eu sempre falo pra ele, ó, filho, tua primeira foto tá aqui, ó. Tu nem era um ser ainda, né? Então isso foi muito legal. De ter pego era microscópico. Começo. Era. E o Gabriel já não. O Gabriel já tava formadinho, né? Já tava de 8 semanas. Aí já dava pra ver tudo. Só não dava pra ver o sexo ainda, mas o resto, normal. Hoje acompanhar a gestação é muito diferente, né? É muito legal mesmo ter essa opção de já olhar. Eu não sei como é que a gente vai segurar a minha ansiedade se um dia acontecer, né? Que tá nos planos, mas os planos são mais de Deus do que nós. Eu acho que eu vou passar lá, tá, Márcio? Já pensou? Algumas vezes. Vou bater cartão na radiologia. Eu vou até fazer um suspense. Deixa eu só ver se é 1, se é 2 ou se é 3. Aí o moço ali cai. Alguém já desmaiou? Acho que é desmaiar não, mas quase, eu acho, né? Já deve ter tido, né? Desmaiar não. Mas quase. Alguns dão uma sentadinha e se a emoção é forte, né? Quando é gêmeos, assim, quando eu falo, sim, que não sabe o que é. Nossa, é um choque, né? É um choque, eu imagino. Ninguém nunca espera 2, né? Ninguém nunca espera 2, 3, imagina. Gêmeos, vocês são muito queridos, mas depois do começo... É um susto, imagina, e você já fica assustado. Não, o primeiro que se assusta somos nós, que a gente olha lá. Peraí, deixa eu regular, será que... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo, né? Você não fez ultrassom aquela vez? Aí é 2, 3. Daquele 3? casal? Sim. É incomum, é incomum, mas tinha um casal ali perto, era de Chopinzinho, que tinha 5, 6, lembra?
Você não chegou a fazer? Você não chegou a fazer a ultrassom deles, eu acho, né? Eu não fiz, não. Senão ele teria desmaiado. Eu achava que era a lente dele que tava com problema, né? Não. Eu achei que tu tinha feito. O máximo foi trigêmeos, então. Sim, trigêmeos. Trigêmeos, pessoal. Deus, é um de cada vez, obrigada. 3 vai, mas um de cada vez, né? Não 3 de uma vez, por favor. Simone, segundo... O Max já tá lá com ataque cardíaco. Você sabe que meu pai fica nessa, né? Meu pai é gêmeo. Opa! Né? E aí ele não teve filhos gêmeos. Não, a tua geração, provável. A dele não. A dele. Pula uma sempre. Se preparem. Não sei. Nada a declarar. E eu não tô grávida, senão vou começar. A Jéssica tá grávida. Não, a Jéssica não tá grávida. Simone, segunda curiosidade aqui já. A gente se empolga nas nossas conversas aqui, mas eu preciso perguntar também o quanto a gente olhando os alimentos, a gente pode melhorar o sono, essa questão da ansiedade que eu relatei no começo. E junto da ansiedade, muitos casos de depressão também. Os alimentos que nós comemos hoje, os processados, toda essa questão da transgenia que você comenta, realmente contribui? Contribui. E como? Porque assim, às vezes mesmo, até outros sinais de cansaço, às vezes você tá cansada, tá desanimada, às vezes você tá ansiosa, né? Toda essa situação, às vezes tem alguns alimentos que são inflamatórios, os alimentos inflamatórios ultraprocessados, eles podem ajudar a causar isso, tá? E a gente não pode esquecer, né, que tem um caminho, intestino-cérebro, né, através do vago que passa os impulsos, né, do cérebro, tanto aferente quanto eferente, tanto vai quanto volta, pelo nervo vago. Então, não é que, por exemplo, a gente fala muito da produção de serotonina no intestino, né? A serotonina no intestino, ela tem função, inclusive, que é aumentar a motilidade gastrointestinal. Tá? Então, às vezes, é uma das coisas que a gente pode medir para tentar entender um dos motivos que possa ser que esse paciente esteja com constipação, pode ser até por falta de serotonina, tá? É uma das coisas que a gente pode medir. Mas assim, às vezes o que acontece? Na realidade, o triptofano, a serotonina, é tudo passando através da barreira hematoencefálica, é produção cerebral. Mas é o vago que leva esse sinal, essa sinalização para a produção. E o triptofano, ele entra pela alimentação. Entende? Então, não é que seja produzido em si no intestino, mas serve como uma sinalização para ser produzida, passa a barreira hematoencefálica e aí é produzido os hormônios, a serotonina, por exemplo, né? Então, se você não tem o aminoácido, por exemplo, para você produzir melatonina e serotonina, que consequentemente, você precisa no mínimo de triptofano, magnésio e B6. Se você não tiver esses 3 nutrientes, você não vai conseguir dormir bem, portanto. E quanta gente não dorme bem? Não dorme bem. Não vai conseguir fazer serotonina para ter o bem-estar, né? Então, assim, tudo é dependente da tua alimentação. E outra coisa, a gente tem nesses ultraprocessados e processados uma quantidade gigante de conservante, edulcorante, um monte de toxina. E aí, o que acontece? O nosso organismo tem que dar conta de mandar isso para fora, de detoxificar. Né? O órgão que mais detoxifica é o fígado, mas não é o único. O intestino também faz detoxificação. Mas aí o que acontece? Para você fazer essa detoxificação, são 3 etapas, né? Não vou explicar uma coisa muito técnica, mas são 3 etapas só para entender um pouquinho. E essas 3 etapas precisam de micronutrientes, certo? Então nós precisamos novamente de uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque se você não tem de onde tirar esses micronutrientes, como é que você vai fazer a detoxificação? Não tem como. E aí, o que acontece? Você começa, às vezes, até pode vir a ter problemas de fígado, né? Porque você não está conseguindo detoxificar. Você está guardando as toxinas para o teu organismo. E às vezes você acaba ficando mais cansada, né? Pode ter um estresse oxidativo, pode ter vários outros sintomas decorrentes dessa má alimentação, né? É a mesma história do glúten, que todo mundo fala, essa demonização em relação ao glúten, isso tudo é besteira e tal. Cara, não é besteira. É só a gente olhar para a ciência. E outra coisa, glúten, a gente não precisa para nada. Certo? Em termos de alimentação. Ele
não é indispensável para a gente manter a vida. Ele Só pode muito ser... gostoso. Mas a gente pode substituir, né? E qual que é o problema? A gente tem que lembrar de várias coisas. Uma delas, a transgenia. O glúten, a molécula, ela teve todo um processo ali que fez toda a modificação na molécula. Então, antes era pequena e já era difícil para o intestino dar conta. Imagine agora que está gigante. É muito mais difícil para o intestino dar conta. E, mais uma coisa, antigamente a gente tinha uma alimentação mais saudável. A gente comia mais legumes, mais leguminosas, mais cereais, né? Mais alimento, comida de verdade. Então, a gente tinha um aporte ali de nutrientes para conseguir te ajudar nesse processo, que agora você não tem mais. Então, além de você não ter todo esse aporte de nutrientes que você precisa para fazer todo esse processo, a molécula está pior ainda. Fora que temos outros problemas. Agrotóxico, que o país é um dos campeões, né? Teve aí um período atrás que foi liberado vários agrotóxicos que não. No mundo inteiro praticamente é proibido, no Brasil é liberado. E se você tem agrotóxico, você acaba com a microbiota da terra. Aí você tem que pôr fertilizante, porque a microbiota não vai mais existir para produzir nitrogênio e tudo mais para dar comida para a planta. Entende? Então é uma coisa que leva a outra, é uma coisa que leva a outra. E os fitoterápicos são benéficos, né, para a questão do sono? Alguns... Também a gente tem alguns fitoterápicos. O que eu procuro fazer é colocar algumas fontes de triptofano, B6 e magnésio, principalmente ali do meio da tarde para frente, nos lanches e na janta e às vezes também na ceia. Só que também a gente tem outras coisas. Tem alguns pacientes que têm algum probleminha, vamos dizer assim, entre aspas, com a histamina. E um dos efeitos colaterais da histamina é uma agitação na hora de dormir. Então, a gente tem que cuidar, né, em fazer um equilíbrio, retirar os alimentos que têm mais histamina e histidina, que é precursora da histamina, e colocar alimentos que tenham mais triptofano, magnésio e tal, para não te dar agitação durante a noite. Mas é como eu digo, é caso a caso, porque nem todo mundo tem problema com a histamina, né? Às vezes é transitório, às vezes tem dificuldade na produção, só que daí às vezes você, além de você ter dificuldade na produção da DAO, que é a enzima responsável de aminooxidase, você tem um intestino que não está bem. E quando o intestino não está bem, as microvilosidades não existem no intestino, não há produção de DAO. Entende? Então você tem que arrumar o intestino primeiro, para depois voltar a produzir DAO para você conseguir degradar a histamina. Meu Deus, falei demais. Eu acho que o que todo mundo deve entender procure ajuda e chama a Simone. Porque aí a gente vai conseguir ter, né, um corpo em equilíbrio. Eu queria muito agradecer vocês dois por terem topado vir até aqui falar comigo, né? O objetivo do LikeCast é realmente a gente colocar informações de qualidade com pessoas que realmente se preocupam com o outro, e vocês fizeram isso muito bem. Márcio, quero saber se você volta. Podemos marcar o próximo? Claro, volto Porque sim. faltou assunto, hein? Faltou falar de SOP, de TEA, de TDAH. Então, na próxima, a gente já tem a lista de assuntos. Eu quero que você deixe convite pro pessoal ir até o teu perfil. Lá você também coloca mais informações e pode, inclusive, mandar pergunta, né? Sim. Me sigam lá no @SimoneMacedoNutri. Esse é o meu Instagram. Lá tem bastante informação, inclusive algumas coisas que eu falei aqui sobre SIBO, sobre SIFO, intestino irritável, SOP, endometriose, fertilidade, sono também, alguma coisa de fitoterapia. Dá uma olhada lá que tem bastante coisa interessante, informativa. Muitíssimo obrigada a vocês dois. Desejo que eles voltem. E eu desejo que você também fique por aqui. No canal toda semana tem vídeo novo. E eu também te espero nas nossas demais redes sociais. Os links estão aqui na legenda. Até mais!